Olá, eu sou Dinamara Machado. E que bom, estamos juntos novamente. Eu estou entrando na sua casa, entrando na sua vida e hoje com um novo convidado. Neste último mês, estamos discutindo ideias criativas, um mercado criativo, uma possibilidade econômica para a sua vida, para o nosso país. E você está no Educa Brasil. O Educa Brasil tem como lema produzindo conhecimento. Educa Brasil é transmitido via YouTube, via Facebook, LinkedIn, mas principalmente em canais abertos de televisão e faz parte de uma grande programação de universidades que trabalham com televisão educativa. O lema do Educa Brasil, produzindo conhecimento. E nesse momento, nessa 1 hora de duração, 60 minutos, eu tenho o prazer e a companhia de estar com o professor, doutor Rafael Dubiel, mas sim, uma pessoa que, para além dos títulos, eu posso falar, é um grande empreendedor, um pesquisador e um excelente pai de família, pois, afinal de contas, o que precisamos nesse país é de pessoas que consigam conjugar todos os grandes elementos para ser um cidadão de fato que possa contribuir para esse país. Então, o lema do nosso programa é Produzindo Conhecimento. Peço licença, estou entrando na sua vida para produzir conhecimento com você. Professor Rafael Dubiela, seja muito bem-vindo ao Educa Brasil. Olá, gente, boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito o convite da professora Dinamara. E realmente, eu adorei a apresentação. Ser bom pai, para mim, é o ideal do que eu precisava, do que eu quero nessa minha vida mesmo, é o meu maior objetivo. Obrigado bastante pelo convite, professora Dinamara. Nossa história aqui nos traz até esse momento. E, enfim, estou aqui para colaborar e para ajudar o que for preciso. Que maravilha. Bom, qual é a percepção que nós temos? O Educa Brasil, ele vem justamente para discutir essa produção do conhecimento. Como que as carreiras, as empresas foram montadas para servir de exemplo, para causar uma reflexão na sua vida, para que a gente possa juntos ter novas perspectivas, a partir de um exemplo, de uma realidade que você conheceu. Nós estamos, esta é a 3ª semana, discutindo ideias criativas. Por quê? Em momentos como esse que estamos vivendo, né, de isolamento social, um enfrentamento mundial acerca de uma doença, também temos que pensar de nos proteger, mas precisamos continuar economicamente ativos. Então, o professor Rafael Dubiela também tem uma empresa chamada Luminus e que trabalha com a ideia de startups. Correto, professor Dubiela? E o que podemos aprender contigo? Corretíssimo, Dina. Eu adorei o formato do seu canal, eu achei muito interessante a forma como você montou toda a estrutura, como você pensou tudo o que tinha que ser falado aqui. Eu só vou fazer talvez um breve aspas, né? Eu vou deslocar um pouquinho a gente desse momento para um passado não muito distante, passado remoto, não muito remoto, para que nós entendamos melhor o que nós estamos vivendo hoje quando a gente fala em criatividade e startup. Tá? Hoje, nós estamos numa situação diferenciada. Qualquer tipo de análise que eu fizer hoje, ela vai refletir o que está acontecendo nesse momento. Mas, quando a gente fala em criatividade e startup, a gente não está dizendo desse momento agora. Eu diria para você, sim, existe uma situação muito positiva, tá, do que acontece nesse momento de crise, mas existe algo que nos trouxe para cá. O que nos trouxe para cá, né, efetivamente falando? Você tem todo um movimento de novas empresas que surgiram, isso lá no Vale do Silício, ali no sudoeste americano, final da década de 80, início da década de 90, quando a internet ela começa a entrar nos lares das pessoas. Então você teve algumas ondas de inovação. E se você for voltar um pouco mais, você percebe que naquela região dos Estados Unidos, ela nasceu ali, não foi por acaso, né? Tem muita gente que traz para a gente a reflexão de que o movimento de startup, o movimento da criatividade, que hoje tem esse epicentro em São Francisco, ali naquela região do norte da Califórnia, ele começa lá atrás, na Corrida do Ouro, quando os americanos eles vão até o leste europeu, até o leste dos Estados Unidos,
avançando atrás de ouro, e junto com esses colonos, enfim, mineradores que faziam toda a parte da mineração do ouro, vieram as pessoas que traziam comércio e sempre tentando se inovar, sempre tentando trazer alguma coisa de novo para aquelas pessoas endinheiradas que tinham, de fato, um recurso que nascia do nada e tinha que colocar no lugar como investimento. Então, esse conceito de ter o dinheiro e investir numa nova ideia já veio lá de trás da corrida do ouro no oeste americano, e não por acaso é em São Francisco, né, naquele epicentro atual, onde nascem essas grandes novidades tecnológicas. Não aconteceu também somente nesse momento. Você remete lá atrás, se você for na década de 70, um pouco antes talvez, quando você tem aquela situação da guerra entre a Apple e a Microsoft é um pouquinho mais em cima, em Seattle, né, mas é ali, naquela mesma costa. Você tem também o movimento de iniciação tecnológica. Nesse momento você trazia uma tecnologia que existia no âmbito militar, no âmbito acadêmico, e tentava introduzir nas casas das pessoas. O que é esse conceito? Você pega algo que é muito maior, que era o mainframe, aquela coisa dos bancos, aqueles computadores gigantes da NASA, e tenta compactar ele pensando em distribuí-lo o máximo possível entre os cidadãos a um preço menor possível para que possa haver um consumo de massa. Então, essa fase ela vai dos anos 70 e 80, onde vem os computadores pessoais que invadem as casas das pessoas. Na sequência, você vai ter os anos 90, onde você vai ter a introdução da internet nesses computadores pessoais. Então, você tem todo um movimento da internet aparecendo. Aí, nos anos 2000, você vem com não mais a internet, mas as mídias sociais, né? Ali no final do meio para o final de 2000 você vai ter Facebook, aí antes você tinha um pouco mais Space, você vai ter o Orkut também. No final de 2010 você começa com os dispositivos móveis, com os aparelhos celulares, e agora nós estamos, né, entrando em 2020, no final desse movimento dos aparelhos de dispositivos móveis, entrando nessa próxima fase que a aposta atual é na realidade virtual, que são aqueles óculos de realidade virtual. Então, esse movimento de ciclo, ele sempre traz oportunidades tecnológicas de avanço e desenvolvimento e inovação. Então, nós passamos pelas startups ligadas aos aparelhos. Antes, se você for se lembrar um pouco mais, né, na década de 2000, você tinha as startups ou as empresas que traziam novidades da internet, que era o e-commerce, era o e-learning, era até as mídias sociais, até que houve aquele boom em 2008, que teve a crise da .com, que depurou muito dessa situação, né, de oba-oba de inovação, e nós estávamos entrando nesse momento agora, no final de 2010, né, dessa década de 2010 em 2020, nesse mesmo ciclo de renovação financeira, então no caso que você faz a depuração dessas empresas, para que comece novamente. Então, quando a gente fala a crise do coronavírus, né, as startups elas estão numa situação não tão boa quanto elas estavam há 6 meses atrás, não é uma crise causada por essa situação, ela já era anunciada, já se falava que a gente vinha num crescente muito grande de investimentos e de ideias, e as economias estavam crescendo num movimento muito forte no mundo inteiro, e que em algum momento a gente ia ter um solavanco. Esse solavanco foi ocasionado, né, foi do dia que foi ocasionado, mas ele foi acelerado pelo Covid, pela situação da pandemia, mas ele já era um final de ciclo anunciado. Tá? Então, quem notou isso o ano passado e se preveniu, se precaviu, agora está dando de braçada. Mas é óbvio que é muito fácil a gente falar isso olhando para o retrovisor da história, né? Falar, quem viu lá atrás, né? Enfim, hoje fica fácil de a gente dizer, mas evidentemente que existiam indícios e tinha bastante gente que falava isso, né? Inclusive. E nessa situação de criatividade, hoje, o que está acontecendo no nosso cenário? Nós estamos tendo, né, algumas empresas que estão se reinventando. Eu diria assim, né, eu conversei com algumas pessoas do mercado essa semana, quando eu fui convidado. Tem uma pessoa que eu considero muito, que é o Leandro Souza, que está nesse âmbito de startup, ele faz parte do Curitiba Angels e tudo mais,
que ele me deu um dado que eu vou trazer para cá. Ele falou, olha, das empresas de Curitiba, que é o universo que ele conhece, Curitiba um pouquinho do Sudeste, ele é de São Paulo, pegando um pouquinho também de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele fala que 10% dessas empresas quebraram. Essas já elas tinham um modelo de negócio que não tinha como se adaptar, então eles já se dissolveram. 10% estão muito bem, tá? Elas estão muito bem, obrigado. E 80% elas estão se reinventando. Lembrando que nesse âmbito da startup, né, o se reinventar faz parte do início delas, elas sempre surgiram com essa ideia, com essa pegada. Então eu diria que assim, o que já quebrou, né, e dessas 80%, a gente vai ter uma situação de inovação, de adaptação e de melhora, como é natural no mercado. Seu áudio. Meu áudio tá ruim? Isso, ele sumiu do Biela. Quando eu peguei a caneca. Que eu parei de falar mesmo, Dina, desculpa. Tá bom, Martina. E eu fiz uma pausa. Maravilha. Então vamos lá. O que acontece? Agora eu vou emendar aqui, tá, do Biela? Vou puxar esse assunto. Primeiro, nós tivemos uma aula maravilhosa de historicidade aqui com o professor do Biela, com o do Biela. E a gente vê assim, eu tenho a alegria de convidar para os programas no Educa Brasil grandes amigos, né? E a gente tem essa liberdade de falar, Dubi, fala disso, um chama de Dina, porque é uma grande rede, eu costumo dizer, uma grande rede que pensa positivamente as nossas ações enquanto professores e uma grande rede que pensa positivamente esse país. Nós temos um compromisso que nós temos que fazer, estamos aqui nesse momento da história e a tua perspectiva histórica de mostrar que startup ou ideias criativas não é uma questão do século XX com muita tecnologia do século XXI, que é muito anterior a tudo isso e que é sempre possível, né, ver o momento e ver as ações que nós temos a partir de uma perspectiva de criação. Então, nós vamos criar, nós vamos fazer esse novo e vamos fazer acontecer. Mas que também, como na onda da criação, você vai evoluir e depois vai cair novamente e sobrevive aqueles que estão preparados para o mercado. Então, primeiro, muito obrigada. Já aquele momento, Educa Brasil produzindo conhecimento só pela sua historicidade, valeu. E o que mais nós podemos aprender com o Rafael do Biela sobre startups e ideias criativas? Olha, eu vou falar para você, Dina, na verdade, eu tinha feito um roteirinho, né? Professor é dose. A gente prepara a aula, pode não chamar de aula, mas é sempre aula para a gente, né? O que eu teria mais para dizer para vocês, assim, nesse sentido desse momento histórico que a gente está vivendo e como é que você pode enxergar ele da melhor forma possível? O meu histórico, acho que, né, nem todo mundo sabe, Dinamara conhece, mas eu trabalhei durante 11 anos numa grande empresa educacional, né, um grupo imenso que tinha, e tive uma carreira de relativa ascensão lá dentro, até que chegou o momento que eu resolvi combinar a minha saída, né? Eu pedi para sair e eles me liberaram. Quando eu saí dessa empresa, né, é bem importante que isso seja frisado. Quando eu saí, eu tinha nas minhas costas 11 anos de estudo de inovação, de trabalho com inovação, de incentivo para os meus alunos o tempo todo, falando, pô, vocês têm que inovar, vocês têm que ir para o mercado, vocês têm que sair. E eu falei, poxa, é a chance que eu tenho de validar tudo que eu ensino. E vamos ver o que acontece. Né? Só que antes de validar isso, eu falei, eu vou me aprofundar, eu vou estudar esse mercado, eu vou estudar o que significa isso efetivamente, não só na minha parte da minha área de estudo, né, que é design, mas também na área de negócio, que é o que eu também fazia nesse grande grupo educacional. E uma das palestras que eu assisti, que eu achei maravilhosa, se não me engano foi o Lima que falou isso, ele cita que a grande vantagem de você estar no mercado brasileiro, porque você tem, só falar, vamos ser empreendedor, todo mundo tem para você uma lista gigante de como você vai sofrer. Mas ele fala assim, não, apesar de tudo isso, tem uma grande vantagem. O Brasil, ele trabalha na contristação. O que significa isso? Olha, é ruim e é bom. No Brasil, as coisas sempre acontecem depois ou do que acontece na Europa ou do que acontece nos Estados Unidos.
E nesse momento é os Estados Unidos que é acaba sendo o nosso norte. E por que isso é ruim, por que isso é bom? É ruim porque, né, enfim, a gente está sempre atrás. Mas é bom porque você enxerga lá o que deu certo e você traz para cá. Né? Se você conseguir ter essa percepção, se você conseguir ter essa visão, você consegue eventualmente aproveitar uma oportunidade. Onde eu quero chegar? O final do ciclo, quando eu falei para vocês que acabou o ciclo das startups, estava se renovando, não é que acabou, estava se renovando, nos Estados Unidos aconteceu em 2013 e 2014. Né? Então lá atrás, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, na verdade, já vinha se anunciando o que era essa quebra desse ciclo. Quando você falava de startup, no final dos anos 2000, início dos anos 2010, você tinha uma boa ideia, você montava um PowerPoint, você apresentava para um grupo de investidor e ele botava o dinheiro que fosse para você. E quando a gente fala de dinheiro, gente, eu não estou falando de 10, 20, 50, a gente está falando de $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, a pessoa botava dinheiro no seu PowerPoint porque achava que a sua ideia era boa. A partir de 2013 e 2014, esse mercado nos Estados Unidos começou a amadurecer, a esfriar um pouco mais esse otimismo exagerado, esse oba-oba, né? O que significava isso? Na verdade, você já não tinha mais investidor que não queria botar... não é que o investidor não queria botar dinheiro na sua empresa. Ele não ia botar dinheiro na sua ideia. Ele primeiro ia ver se você tinha chance de faturamento. Por quê? Né? Porque se você for pegar historicamente, você vai pegar empresas como o Facebook, como o próprio Google, como a própria Amazon, que hoje são expoentes do mercado, eles demoraram 5, 6, 10, no caso da Amazon, mais de 10 anos para ter o seu primeiro caixa positivo, para dar faturamento, para dar retorno financeiro. Óbvio que depois que deram bilhões de dólares, mas demorou muito tempo de risco, né? E se você for pensar em escala, você está falando não da Amazon, você está falando de todas as empresas que investiam em e-commerce na época e que só subiu a Amazon para ser essa empresa bilionária. Então, quanta gente perdeu dinheiro nesse tempo e só a Amazon ganhou. Então, a partir de 2013 e 2014, o investidor ele já não vê mais a possibilidade de botar dinheiro numa empresa a partir da ideia, mas sim a partir do seu faturamento. E isso veio acontecer no Brasil a partir de 18 e 19. Então, a partir do ano passado, quem o ano passado criou uma startup e foi atrás de financiamento, notou isso. Quando você ia nesses grandes grupos de investimento, eles falavam qual que é a sua ideia, quantos funcionários você tem, quantos sócios você tem e qual é o teu faturamento anual. Né? Então, como assim? Não era mais tão fácil assim você ser uma startup. Assim como hoje também continua do mesmo perfil. Ninguém vai botar dinheiro na sua empresa para você desenvolver uma ideia e juntar usuários. Não, as pessoas vão botar dinheiro na sua empresa se você mostrar que você tem um faturamento possível, um faturamento corrente. E algumas empresas elas realmente vão morrer, né? A gente teve alguns casos, até anterior do Covid, não sei se todo mundo conhece, o caso do iWork. O iWork ele é uma empresa de organização, de gestão de coworkings. Ela é muito forte aqui em São Paulo e no mundo, né? Em São Francisco, na Califórnia, grande maioria dos coworkings grandes, né, de médio e grande porte, trabalham com esse sistema iWork. O iWork ele vai no coworking, resolve todas as questões de cadastro, de catraca, de sistema, de gestão de sala, faz tudo para você, né? Ele é uma potência enquanto empresa, enquanto ele era uma startup lá atrás, hoje virou, né, uma grande empresa, né, já está no grau de enfim, né, um grau super elevado, e ela botou abriu seu capital para a Bolsa em 2018, e foi um retumbante fracasso. Né? Ao contrário do que aconteceu com o Facebook, com o Google, com todas as empresas que abriram capital na Bolsa, com o iWork foi um retumbante fracasso. E abriu o olho de quem estava querendo fazer isso, né? Algumas empresas como o próprio Uber, etc., também ficaram com um pouco de receio. O que isso quer dizer? Que esse modelo que nós temos, ou que nós tínhamos, de empresas absurdamente grandes, que foram inflamadas, foram inchadas por capital de risco, e cresceram muito seu faturamento em cima do investimento, esse ciclo estava acabando. E a gente viu isso aqui no Brasil.
né? Antes do Covid, você já via aquela Yellow Bike, por exemplo, ela já diminuindo a sua participação do mercado. Você já viu os próprios patinetes, você já encontrava mais patinete parado do que andando, né? Então, eram modelos que receberam uma injeção de financeiro muito grande, mas não havia sido testado se o usuário realmente ia absorver aquilo tudo, né? E, por outro lado, você tem situações bem pontuais de empresas que já vinham numa boa toada, quase quebraram, né? Isso a gente está falando do iFood. O iFood, antes de ser desculpa, do James, parecida, mas não é a mesma. O James, antes de ser comprado pelo Pão de Açúcar, ele estava numa situação de entregar, de quebrar, de fechar as portas. Quando o Pão de Açúcar vem e investe o dinheiro, e o Pão de Açúcar só investiu o dinheiro no James porque ele precisava colocar dinheiro em alguma empresa de delivery, e nenhuma delas já estava mais à disposição para aceitar um aporte do tamanho do Pão de Açúcar podia aportar. Ele foi assim, o Pão de Açúcar aportou dinheiro, não é porque ele queria que desse retorno, não, é porque ele precisava ter uma empresa que fizesse delivery, porque o Pão de Açúcar, a maior rede de supermercados brasileiros, não tinha, né, um canal de saída, que é a nova saída do mercado. E o James tinha um clima de, puxa, vamos aí, né, vamos cumprir tabela, vamos ver o que acontece. E quando veio a pandemia, o faturamento do James ele explodiu, ele estourou, né? Então, eram empresas que estavam ali meio mornas, de repente veio a crise e catapultou elas no faturamento absurdamente grande. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a escala da empresa está muito ligada com o momento que ela está vivendo e ela responde essa demanda. Então, a gente tem situações hoje de empresas que estão muito ruins, empresas que estão muito bem, e empresas que estão ou já se adaptaram ou estão se adaptando, como é o caso da nossa empresa da Luminous, né? Maravilha. Do Biela, uma questão importante. Primeiro, você deu uma super aula aqui e essa é a ideia do Educa Brasil, né? O Educa Brasil, ele produzindo conhecimento é justamente para mostrar que as pessoas precisam aprofundar mais o seu conhecimento, realmente elas precisam sair de uma informação rasa que circula, aprofundar e fazer o conhecimento mesmo, produzir esse conhecimento, para que, de fato, ela tome as iniciativas na sua vida e na sociedade. Mas, para isso, ela precisa conhecer. E, nesse momento aqui, você deu uma aula para todos nós, né? Posso falar que foi aula, porque você é um empreendedor, é um empresário, dono da Luminous, mas não deixa de ser professor. Deu essa aula mostrando que esse balanço das empresas e essa historicidade em que elas são construídas e como o movimento econômico e social faz algumas alavancar e outras não. E muito importante você lembrar que a gente vem assim, lá na década, em 2000, 2010, os grandes eventos que você fazia um PowerPoint, eu me lembro disso em alguns estados no Brasil, apresentava aquela ideia e, de repente, ela recebia um aporte de dinheiro muito grande. Hoje não, mudou essa configuração e eu sei que você tem aí no nosso momento glossário para nos ensinar como que isso mudou, como que o mercado tem visto isso. Acho que tem uma palavra para que explica também esse movimento agora, né? Se puder nos ensinar. Assim, a gente tem alguns termos, né? Assim, gente, é muito importante que vocês não riam, tá? Porque tem muito inglês, né? Foi muito inglesado algumas coisas, mas eu vou falar para vocês o seguinte. Por exemplo, a gente fala muito de equity, muito de angel investment, muito de B-class, E-class. Tem uma palavra que eu acho linda, que é o unicórnio, né? A empresa que virou um unicórnio. Então, são termos que eles vêm desse jargão da Califórnia, eles são inglesados. Se tiver um contador nos ouvindo, ele é capaz de nos dizer exatamente qual é, dentro da tradução, qual é o termo que nós tínhamos já, que é absolutamente dentro da normalidade de empresas que sempre existiram. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, que startup, ela é a microempresa, mesmo perfil que nós tínhamos na década de 80 e 90, só que hoje a gente está um nome novo. Então, por exemplo, quando eu falo de equity, o que é o equity? É a parte societária que entra um sócio, né? Qual que é o equity da empresa, né? É 20%. O que significa isso? Que 20% da minha empresa ela está dividida entre sócios, né? Ou
O outro exemplo que eu dei, o exemplo da empresa que é um unicórnio. O que é um unicórnio? A empresa que ela tem 1 bilhão não é nem de faturamento, é que ela tem de valuation, né? O que é valuation? Vamos lá. O valor da empresa é 1 milhão. No caso, 1 bilhão. Não significa que ela fature 1 bilhão, não significa que ela vá faturar 1 bilhão nos próximos anos, mas significa que dentro de uma valoração dela, ela vale 1 bilhão. E valuation é isso, né? Você fazer calcular o valor de uma empresa. E isso é uma ciência, né? É muito difícil você dizer quanto que vale uma empresa atualmente. Nós temos no Brasil, aliás, em Curitiba, nós temos 2 empresas que me vêm aqui de cabeça que são, não, 3 empresas que são unicórnio, né? Nós estamos falando do Ebanks, né? Que talvez uma das empresas mais significativas que a gente pode dizer. A Pipefy, né? Do Aloysio, e a Rent-A-Car. A Rent-A-Car, ela não é uma empresa nova, tá? Ela não é uma startup de hoje, ela já vem de um bom tempo, de uma ideia de um moleque que nasceu lá, que começou a dar certo e a coisa avançou. Provavelmente, se você fez alguma viagem internacional nos últimos 15 anos, nos últimos 10, 15 anos, você alugou um carro pela internet, você alugou por esse site, às vezes sem nem saber, e ele é curitibano. O Ebanks, ele vale mais de 1 bilhão, mas é banco, né? Então você tem um aporte do chinês muito forte em cima dele, e por ser banco, tem uma liquidez meio estranha, quer dizer, a gente fala, pô, vale 1 bilhão. Se as regras bancárias mudarem da noite para o dia, nós estamos num momento social que às vezes as coisas mudam, talvez, né, esse valuation não se confirme. E o próprio Pipefy, que também é curitibano, ele recebeu um aporte bem grande e está entrando no mercado americano agora, desde o início desse ano. Não lembro se foi esse ano ou se foi no final do ano passado. Ele recebeu mais de 50 milhões, uma coisa assim, para entrar no mercado americano, e também recebeu, e também é, no caso, um unicórnio. Então, tem esses termos, né? Valuation, unicórnio, enfim, a gente tem alguns termos que vêm muito da informática, né? O CTO, que é o Chief Technology Operation, tem o CIO, que é o Chief Internal Operation. Então, você tem uma série de siglas e nomes, mas que, como eu falei para vocês, se você pega um contador das antigas, ele vai falar assim, pô, esse cara que está falando é o diretor, esse é o presidente, esse cara é o sócio financeiro, sabe? São termos que a gente sempre trabalhou, mas é que hoje ele é descoladinho de você falar dentro desse universo das startups, e é divertido. O próprio startup, né? O próprio termo que, né, enfim, eu costumo dizer, hoje, a startup de hoje é a microempresa de ontem. Que maravilha! Bom, vamos fazer um momento aqui, o momento do ver quem está participando do nosso projeto. Com um imenso orgulho, a Juliana está sempre aqui participando, né? A Andréa Eliker, a Luciana, o Manuel Bonfim, seja bem-vindo, Manuel. O Alex, lá do Canadá, participando do nosso evento, a professora Camila, Dulce, Cícero, o Aquiles, né? O Aquiles, que é um homem de marketing aí, participando da nossa atividade, o Bruno, do comercial também, marketing, a maestrina Márcia Regina Mocelin, a Juliana deu ali uma perspectiva, nosso colega, amigo querido, não colega, amigo querido lá do Espírito Santo, professor Eniel, grande profissional, João Felipe aqui falando, né, do trabalho que nós fazemos, a Renata, a Maria Tereza, várias pessoas fazendo esse comentário. O André Santos ali colocou uma perspectiva interessante que nós temos falado, crise ou CRI, né, do Biela? Os momentos são sempre esses, porque a cada dia, ou você encara a vida com crise, ou você vê aquele momento como um momento de criatividade e de crescimento. É uma boa perspectiva. E aí eu coloco CRI na crise, né? Na crise, faça o novo, mostre uma nova possibilidade. Professor Ivo Bolt, né? A Maitê, a Vanessa, Zilmar, a Lude, a Wanda, vamos ver aqui a Mariane Kravinski, que aí
do Formar-se para Formar. A Mariane tem um trabalho na formação de profissionais para uso de mídias digitais. Lia Mara, Sandra Maria Pita, Solange Pacífico, Ednilson, né? Que maravilha. E estão dizendo que o conteúdo é riquíssimo. Olha lá, a Renata Burgo tem aí, colocou nessa sua momento glossário uma nova palavra aqui, e eu vou acrescentar mais uma no nosso chat aqui, que é a questão de anjos. Vamos lá, Bela. Achei que você ia falar um pouquinho do anjo. Sim, desculpa. O tipo de investidor. Alguém perguntou o que é scale-up, né? Esse termo é a quantificação de escalabilidade que você tem na sua empresa. Deixa eu tentar trabalhar com um exemplo. Você abriu uma padaria e você faz o melhor sonho que alguém poderia fazer e que todo mundo elogia. Ok, por investidor é super legal o que você faz. Seu faturamento, vamos supor que seja, você ganhe de EBITDA mensal 30, 40 mil reais. O investidor não vai querer dividir com você os seus 40 mil reais, ele vai querer transformar os seus 40 mil reais em 400 milhões ou 400 mil. Então, o scale-up é a capacidade que nós temos de fazer com que esse seu sonho, que é o melhor da sua região, que te dá um EBITDA de 40 mil, ser vendido no mundo inteiro para te dar um EBITDA de 400 milhões. Né? Então, qual que é a sua capacidade que você tem de fazer isso? E às vezes, isso é uma coisa bem curiosa, bem difícil de se fazer. A gente fala muito do Facebook como sendo um exemplo de startup. Eu diria que a ideia do Facebook não é o diferencial do Zuckerberg. Fazer uma rede social interna, que as pessoas pudessem ficar votando quem que era a menina mais bonita da República, ok, é uma coisa que é até fácil de ser desenvolvido. Agora, você transformar aquela rede social que era de Harvard numa rede mundial, é isso que é a escalabilidade de um projeto, você fazer com que ele tenha um crescimento imenso. Isso é difícil, né? Porque às vezes você fala, pô, mas o meu sonho é o melhor sonho que as pessoas de Curitiba gostam. Mas pode ser que no Nordeste as pessoas não gostem do teu produto. Ou de que nos Estados Unidos sonho nem seja um produto vendável. Então, assim, isso que é escalabilidade, você avaliar um projeto de acordo com a capacidade que ele tem de crescimento. Investidores, que foi uma coisa que a Dina falou. Vamos lá. Você tem... Toda empresa, quando ela é criada a partir de uma ideia, ela tem um produto, que ele é um potencial produto. Ele não é um produto já consagrado. Né? Você está entrando num mundo onde a Nike já não é mais novidade. A Nike ela era novidade há 30 anos atrás. A logomarca da Nike era novidade há 40 anos atrás. Então, assim, hoje é muito, muito relativo você imaginar que o que você está trazendo ela realmente seja um diferencial que ninguém pensou. Então, o que é avaliado no teu produto? Primeiro, a tua capacidade de entrega. Se, assim, ok, ele é bom, gosto, ele faz sentido, ele funciona, beleza. Funciona para 30 pessoas, funciona para 3 mil, funciona para 30 mil, ele vai funcionar para 3 milhões? Ele vai funcionar para 30 milhões de pessoas? Então, isso é uma das primeiras avaliações que se faz. E o teu produto ele vai crescendo com essa tua ideia. O conceito de startup é esse. Você teve uma ideia, você desenvolveu essa ideia. Alguém olhou e falou assim, poxa, eu acredito nisso, eu acho que faz sentido, eu acho que vai crescer. Vou botar um dinheiro aqui que é para você terminar de fazer isso, ou para você começar a vender isso. Né? Então, enfim, ou para você aumentar o seu nível de venda, que é o dinheiro que você coloca num período embrionário da empresa. Isso quem faz é o investidor anjo. O anjo, ele vai chegar, vai avaliar o que você tem de ideia, o que você tem de produto entregue, como é que é a sua equipe, né, se você tem uma equipe ou não, como é que é o sistema que você gerou, que essa equipe fez para você, e se você, com essa equipe, consegue crescer, ou se você precisa de mais pessoas para crescer, o que está faltando nesse teu produto para ele crescer. Então, o anjo ele tem essa função de te dar o primeiro empurrão para o mercado. Quando a gente fala de investidor anjo, atualmente a gente está falando do valor que gira entre $500 mil até 1 milhão, 1,5 milhão
de dinheiro, né? No caso aqui no Brasil, de reais. Não é muito dinheiro, mas é o que dá, por exemplo, uma sobrevida de 1, 2 anos para uma empresa para testar o seu produto no mercado. Não é o dinheiro, também isso é outra coisa que eu costumo falar para meus alunos, né? Não é o dinheiro que você ganha, né? Você, assim, fiz aqui minha startup, peguei o dinheiro do investidor anjo, botei na minha conta, poxa, tem 1,5 milhão na minha conta, deixo ir lá no McDonald's gastar no meu Visa Eletro. Não é assim que funciona. Né? Quando você ganha 1,5 milhão do investidor, primeiro que ele não te paga tudo de uma vez, ou se ele te paga tudo de uma vez, você faz retiradas mensais, e essas retiradas são direcionadas para os gastos que você já disse para ele quais são. Então, você não está rico. Ganhei 1,5 milhão, sou milionário. Não, você não é milionário. Você tem 1,5 milhão de recurso que você vai ter que responder por ele, se você não der certo. Né? A startup, ela não é um mundo de faz de conta cor-de-rosa da Barbie. Muito pelo contrário, a startup é um mundo de grandes responsabilidades e que você responde não só pelo emprego que você gerou, mas também pelo investimento que você recebeu. Passada essa fase, você muitas vezes você tinha como plano de negócio no teu produto avançar sobre o mercado regional ou avançar, por exemplo, está em Curitiba, o teu plano era o mercado de Curitiba, uma região metropolitana, e norte do Paraná e sul de Curitiba e Santa Catarina. Geralmente, quando você faz plano de escala, você pensa em Curitiba, você pensa nisso. Então, gastou 1,5 milhão, teu investidor falou assim, poxa, realmente foi um dinheiro muito bem gasto, vocês cresceram, vocês dão um faturamento ali, ok, ainda não é tudo aquilo que eu quero. Geralmente, quando o investidor hoje ele põe esse dinheiro para você, ele te dá de 1 a 2 anos, né, para você fazer uma segunda rodada. E nessa segunda rodada, como é que funciona? Quando ele põe dinheiro na sua empresa, ele investe e depois de 2 anos você ou devolve esse dinheiro para ele, ou você dá para ele prioridade de compra de percentual da tua empresa, que você já negociou. Então, o cara botou 1 milhão na minha conta, 1,5 milhão na minha empresa, e no final de 2 anos eu entrego para ele 5% da minha empresa, ou devolvo para ele 1,5 milhão. Né? Então, esse nível de responsabilidade que você tem que ter. Muitas vezes, depois de 2 anos, você pode devolver 2, 3, 5 milhões para o investidor, ou você, por contrato, tem que vender para ele o percentual que vocês combinaram. Geralmente, o anjo é o cara que fica com o maior percentual da tua empresa. Né? Ele vai negociar entre 5% e 20%. Lembrando que 20% é muita coisa. Às vezes 1,5 milhão que para você é muito dinheiro agora, daqui a 10 anos, 20%, valendo 1,5 milhão é nada. Né? Imagina se você daqui a 10 anos você vira... Não vou nem falar de Facebook. Imagina se você vira no Mercado Livre, ou se você vira um Buscapé, né? um Americanas.com. Então, assim, um Banco Inter, né? Então, 1,5 milhão, o cara botou lá, pagou 20% da tua empresa e hoje a tua empresa vale 100 milhões, vale 200 milhões. Então, assim, para o investidor, achar uma empresa que em 10 anos possa valer 100 milhões, é um achado. Então, é uma questão de troca. Depois, passar esse patamar, você vai ter classes de investimento. Então, é classe A, B e C. Elas se dividem por valores, né? Isso não existe um órgão regulador, né? Enfim, o próprio mercado se regula. Fala, Dina, desculpa. Opa, eu estou aqui, Rafael, pensando que você está dando uma super aula para quem está lá do outro lado do Educa Brasil e está entrando e participando, quem não é do ramo de startup ou de microempresas, mas mostrando que é possível, você precisa perseverar, precisa ter muita resiliência e também escolher caminhos certos, né? E em alguns momentos fazer modificações. Entrou ali o Rafael, maravilhoso, né? A gente já trabalhou junto em outros momentos, fez ali um Fala Dina e Dubs, né? Isso é fantástico, a gente vê a internet conseguindo aproximar pessoas no momento. Nós temos que deixar a Lelis, a palestrante da semana passada que esteve comigo, falou assim, nós temos que repensar, não existe o isolamento social, porque nós estamos juntos
Ela estava lá na Califórnia, conversando aqui, falando de design, das possibilidades que nós temos para fazer. Hoje nós estamos juntos. Quer dizer, a rede nos une muito, né? E estamos aprendendo muito. Do Biela, o Educa Brasil, a ideia é produzindo conhecimento, né? Esse vídeo, esse momento que nós estamos aqui de 50 minutos, vai ficar na rede, disponível. É um momento em que eu digo assim, a semana que vem ainda vamos falar de startups, de ideias criativas, de possibilidades de mercado para as pessoas pensarem as suas vidas, pensarem economicamente, pensarem que é possível ter negócio, mas precisa de muita perseverança, e você mostrou isso agora, novamente, tanto historicamente, mas na constituição de uma startup, né? Super esclarecedor tudo isso. Sim. E o que mais nós podemos aprender com o Rafael do Biela, proprietário da Luminous, excelente empreendedor e magnífico pai, marido, família. Obrigado. Aí é tudo de bom, Gina. Não, nós só temos um grande empreendedor porque tem base do Biela. Então, vamos lá, o que mais nós podemos aprender com você? Olha, Gina, eu vou falar assim, se fosse para dar um conselho para quem quer começar, eu diria para começar certo. O que significa começar certo? Buscar uma ideia legal é importante, né? É muito importante que você traga uma coisa que realmente seja inovadora. Buscar uma equipe que produza, ou você mesmo se dedicar, também é importante. Mas mais do que isso que a minha sócia, a minha esposa, né, o amor da minha vida, ela que trouxe essa luz para a nossa empresa. Você ter, principalmente, as bases sólidas que daqui a 5 ou 10 anos você possa garantir que a sua empresa não tem nenhum tipo de problema a ser resolvido. O que significa isso? O imposto, poxa, é muito, né? Você tem que saber que é muito imposto, mas pague. Montar a tua empresa, monte a tua empresa mesmo. Né? A MEI é muito legal, mas a MEI não é para você. Você vai ter que realmente gastar um dinheiro com um contador, ou com uma empresa, por exemplo, com o Contabilizei, que é uma empresa que abre com você uma empresa, mas você não vai poder abrir uma empresinha, uma microempresa individual. Você vai ter que abrir uma empresa de verdade. Você vai ter que entender como funciona, o que são as sociedades, o que é empresa SA ilimitada, quais são os impostos que você está pagando e como que você paga eles, como é que funciona, o que é como se monta uma constituição empresarial, o que é um estatuto, o que é um CNPJ. Tudo isso são coisas que raras exceções não te ensinam. Você tem um curso de contabilidade ou de administração, né? E é o que te cobra. Às vezes, agora nesse período de Covid, teve muito edital que aconteceu do Estado, botando dinheiro na mão das empresas para a galera produzir coisas, né? E assim, só entra num tipo de edital desse, ou só entra numa concorrência dessa governamental. Você pode ter a tua ideia genial, você pode ter na tua frente a cura do Covid-19, mas você só vai pegar um edital desse do governo se você tiver um CNPJ. E se o teu CNPJ não tiver nenhum tipo de pendência jurídica, né? Porque senão você vai estar com a cura e não vai vender para ninguém, entendeu? Então, o que eu diria para vocês é assim, faça a base certinho, comece bem, comece certo, porque a tendência é permanecer correto. Né? Se você não começar correto, se você tiver pendências, sei lá, trabalhistas, imposto, devendo imposto, é só enrosco. Olha, de verdade, às vezes você tem, você precisa ali, poxa, deveu para o governo 5 mil reais, 2 mil reais, para você parece um dinheiro agora, mas quando você vira empresário, seus 5 mil reais pode virar 50, pode virar 500 mil, né? E quebrar a tua empresa. Então, tome muito cuidado com esse começo, com esse início, né? Nesse sentido. E também, uma segunda dica, cuida bastante com pessoa que promete muita coisa. Isso é uma coisa que a vida ensinou. Tipo, tem aqui, ó, vem comigo, eu vou te pagar $500 mil na tua empresa, a gente vai investindo assim, mas olha, eu vou pagar 50 mil por mês, mas eu quero 50% da tua empresa. Tá? Tome muito cuidado mesmo com o perfil do investidor, conheça ele direitinho.
tem muita gente que às vezes promete 500 mil e não tem, e aí você assinou no teu estatuto lá que 50% da tua empresa é dele, né? E aí, assim, pode ser que não seja um problema, mas, né? Pode ser que esse teu primeiro investidor queria botar 500 mil e aí, dali a 6 meses, alguém quer botar um dinheiro de verdade, mas você está amarrado com esse cara inicial, né? Por isso que a segunda pergunta que o investidor anjo sempre faz, quem são os seus sócios? Porque se você tiver 5, 20 sócios, ele não vai querer botar dinheiro na sua empresa, porque agora é você que está falando com ele, mas daqui a 2 anos ele vai ter que falar com 20 pessoas, né? E convencer 20 pessoas de alguma coisa é muito mais difícil do que convencer uma só. Então tome muito cuidado com como você começa, porque no começo é tudo muito rápido e a gente não tem muitas vezes a visão do que vai ser. E você pode crescer muito rápido, e às vezes você em 1 ou 2 anos, você já não é mais o que você pensou que ia ser lá atrás, você já é muito mais que aquilo, e às vezes uma decisão que você tomou errado lá atrás, ela vai te acompanhar o resto da sua vida. Maravilha, maravilha, maravilha. Rafael do Biela está sendo extremamente elogiado aqui, falando, professora Deisle, agradecendo, falando, está dando dicas exemplares. Nós vamos caminhar aí. Eu digo que conversa boa, o Educa Brasil tem feito isso. Você tem me dado a liberdade de entrar na sua casa, na sua vida, nesse momento teu de reflexão. Nós estamos aí há vários, né? O Educa Brasil é um projeto do Peters, idealizado pelo Peters, que me fez o convite se eu gostaria de fazer um programa chamado Educa Brasil, e que o Educa Brasil teria que tratar do presente, do passado, do futuro, tentar mostrar para as pessoas algo mais além daquela informação que elas recebem, né, aqui ou ali. E eu coloquei uma perspectiva de que nós tínhamos que falar na construção de um país melhor, de uma sociedade melhor, e que no Educa Brasil nós íamos trazer grandes amigos, profissionais renomados no mercado e que estão dando a sua contribuição para a sociedade brasileira. E é nessa perspectiva que eu também te convido. Se você tem um papel interessante, eu geralmente faço uma série de programas. Esse mês eu estou trabalhando com a criatividade, com a inovação, com a perspectiva econômica, independente se estamos em crise ou não. E temos falado muito na crise, crie, né? É só tirar esse S aí e transformar o momento que você está vivendo. Hoje, estamos aprendendo, produzindo conhecimento com Rafael do Biela, proprietário, empresário, que tem a Luminus, que é uma startup. Fala um pouquinho para nós da Luminus, Rafael do Biela, já que nós estamos encaminhando aí para o final do nosso programa. Obrigado, Dina. Vou fazer agora o meu merchan, né? A gente, assim, quando a Luminus ela foi criada para criar o Luminus Comunicador, que era um sistema de comunicação feito para as escolas, né? Então a gente tinha a intenção de colocar a escola que não tivesse o aplicativo, nós entrávamos com esse projeto. Ele é um projeto que está vigente, nós estamos no Colégio Sion e temos mais alguns clientes que adotam o Luminus Comunicador. Só que o ano passado nós fomos procurados por uma empresa americana para desenvolver um sistema, né, um jogo, na verdade, um jogo educacional, que é minha área de estudo. E naquele momento a gente teve que tomar uma decisão. Ou a gente dizia não, né, pro americano, ou a gente abraçava e via o que acontecia, né? A gente acabou fazendo isso, a segunda opção, então nós abraçamos uma segunda linha da Luminus. Então você tem Luminus Comunicador, que é o produto para os colégios, e você tem a Luminus Desenvolvimento, que é um braço da empresa que desenvolve projetos ligados com inovação. Então a gente escolhe quais são os projetos que a gente vai adotar. A gente não pega qualquer empresa que nos procura, né, qualquer cliente, a gente está sempre ligado com inovação. Então a gente entra com todo o pacote, a gente entra com o pacote do produto, né, do sistema, do aplicativo ou sistema web, a gente entra com a expertise de lançar no mercado, a gente faz a escalabilidade dela, deixa o projeto pronto para o cliente que quiser, enfim, né, materializar a sua ideia. Né? A gente tem aqui casos, por exemplo, do agronegócio, é um cliente que nós temos
que ele estava desenvolvendo com uma equipe indiana, e em determinado momento ele teve problema, voltou para a gente está fazendo do zero com ele, que é um produto de mapeamento do trator durante a colheita, né? Não posso dizer nem o nome da empresa, nem dar mais detalhes do projeto. Mas tem do agronegócio, a gente tem um outro projeto também que está ligado com construtoras, né? Que é uma área também que teve um baque forte econômico nos últimos 5 anos, mas que está se reerguendo e está vindo com uma força muito grande, porque a gente tem um déficit habitacional muito grande nesse país, então é efetivamente uma imensa oportunidade de negócio atualmente. A gente está trabalhando também com a área de educação, que é a minha área, que é o que eu gosto de fazer, envolvendo atendimento especial ligado com psicologia, enfim, com todo um formato educacional ligado a essa área. E a gente também faz alguns outros trabalhos mais ligados com a sociedade, enfim, que é o nosso papel social, que eu acho. A gente trabalha com o IPC, com o Instituto Paranaense de Cegos, atendendo eles, né, quase que pro bono, para fazer o que a gente puder fazer por eles no sentido de sistemas e acessibilidade, né? Então, a Luminis, ela nasceu com um projeto startup, ele existe ainda, mas a gente criou um segundo braço, que é usar todo o nosso conhecimento de mercado para outras empresas ou para outras pessoas físicas mesmo, que às vezes tem uma ideia e quer colocar no mercado, a gente auxilia. A gente está hoje são 7 projetos correndo em paralelo. Nós crescemos muito, né, do final do ano passado para agora. A gente a nossa curva de crescimento foi absurda. A gente passou um período de calmaria, lá por dezembro, janeiro. De repente deu fevereiro, final de fevereiro, eu diria para você. Eu sei que assim, nosso ápice de crescimento está sendo agora, no meio da crise do Covid. Uma coisa super curiosa, assim, a gente está assinando contratos de 15 em 15 dias, alguém vem procurar a gente está absorvendo projetos o tempo todo, e a empresa está crescendo. Nós começamos com 4 pessoas, né, no total, hoje nós já estamos em 10, e contratando, né, eu estou contratando pessoas por Skype, às vezes, né, tá fazendo entrevista via WhatsApp. Rafael Dubiela, o empreendedor tem isso, né? Ele tem que estar no momento certo, no lugar certo, com uma ideia que ele já perseverou, porque a Luminis não é fruto de um projeto ou de uma ideia mirabolante que você teve ontem. É uma história de vida que você vem pesquisando, vem trabalhando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta nessa questão de ideias criativas. O mercado de games, que é um mercado que você trabalhou durante muito tempo, como que está esse mercado? Como que você está com a Luminis nele, não está, continua participando de campeonatos? Sim. Ou isso agora está um pouco mais abafado? E assim, até porque tem muitos profissionais que estão nos assistindo e que vão assistir depois, que pensam que o mercado de games tem só aquele cara mega power que produz lá, que faz a programação, mas tem toda uma leva de profissionais antes disso, né, professor Rafael Dubiela? Nossa, se a gente for falar de jogos digitais, games para educação, então acho que é outro programa, né, Dina? A gente está atendendo no mercado americano da Endless. Nós atendemos o Matt Dalio. O Matt Dalio, ele é filho do Raymond Dalio, que é um investidor bilionário americano, que tem uma empresa chamada Endless, que tem por objetivo, por meta, distribuir educação via EAD, né, de forma gratuita, não, de forma mais baixo custo possível para países em desenvolvimento. E um dos braços da Endless é ensinar programação para crianças, para adolescentes. E nós desenvolvemos para eles um projeto, eu não posso falar o nome, porque a gente tem um NDA, e se eu falar, meu Deus, a minha sócia vem atrás de mim, porque o FBI baixa aqui em casa. Mas é um projeto que vai ser lançado agora, no final desse mês, agora de maio mesmo, e nós já estamos captando outro projeto com eles, inclusive, né? E, poxa, vale a pena? Eu só tenho uma coisa para dizer para você, a crise é ruim, mas o dólar está R$5. Então, qualquer valor nos Estados Unidos que o cara faça as contas lá, vamos supor que ele queira pagar $10 mil, você recebe R$50 mil.
Agora, você imagina se for um contrato de $100 mil, $200 mil, né? O que o teu custo é esse, na verdade, o resto tudo é lucro. Então, realmente, trabalhar com o mercado americano, nesse momento, está sendo muito, muito, muito bom. E os projetos dali, o que acontece, né? Terminar o programa. Eu vou colocar aqui uma pergunta que é da Tiana Berker, que está perguntando assim, o senhor trabalha com realidade imersiva? Senhor é sacanagem, agora fiquei até mais inteligente, pô. Não, sim, nós trabalhamos com tecnologia imersiva, sim. A gente tem... isso é uma coisa que a academia me traz, né? Eu tenho acesso a todos os professores que me ajudaram, me auxiliaram a vida inteira, a gente trabalhou muito junto. Então, a gente contrata, às vezes, os professores que trabalharam com a gente como consultores, enfim. Eu diria para você que não existe nenhum projeto atualmente de novas tecnologias que nós não tenhamos acesso a elas, alunos, no caso, né? Por causa desse viés que nós temos com a academia, muito próximo, né? Eu sou professor, trabalhei com a Dinamara anos como professor também, e com pesquisa e com inovação, a gente trabalhou muito tempo juntos e eu continuo mantendo isso, sim. Então, Tiana, trabalhamos com tecnologias imersivas. Inclusive, o projeto que a gente está entregando agora de neurologia é imersivo. Maravilha. Dubiela, você tem 3 minutos para o Educa Brasil. Você deu uma aula fantástica, e não foi só uma aula falando de processos técnicos, mas pessoas que hoje participaram e que vão assistir depois, deixaram um momento motivacional, inspirador, de acreditar, porque você é um profissional que consegue agregar a teoria, você tem a prática, porque você realmente tem uma empresa que trabalha com ideias criativas, com inovação. Então, você está no mercado juntando teoria e prática. Você tem 3 minutos para fazer as suas considerações finais, e eu só começo agradecendo antes mesmo de você fazer as considerações finais. Olha, eu diria para vocês o seguinte, gente, tem uma propaganda da Globo que me emociona toda vez que eu vejo, que é o vai dar certo. Se você tem uma ideia, se você tem sei lá, de repente alguma coisa que você acha que existe a possibilidade de funcionar, invista e tente, porque no pior das hipóteses não dá certo, mas tem chance de dar, né? Tente, vá atrás, invista e se jogue, tenha coragem de fazer as coisas, porque tem chance de dar certo, e se der certo, você vai estar realizando um sonho. Eu costumo dizer, às vezes até emocionado, né, minha esposa, né, a Ju, que deu certo, a gente conseguiu, né, a gente passou períodos de incerteza, sim, mas a gente conseguiu chegar, né, a empresa ela tá funcionando, e a chance é agora, né, você tá vendo muita gente quebrando, isso é péssimo, isso é horrível, isso é triste demais, mas alguém tem que fazer o que as pessoas estão quebrando. Então, é uma oportunidade que você tem de colocar no mercado a sua ideia, o seu projeto. Vá atrás, né? Tenho certeza que alguma coisa de bom vai te trazer sempre, em qualquer aspecto. Uma aula. Rafael Dubiela, empreendedor, proprietário, né, de uma startup que virou uma empresa grande hoje, desenvolvendo projetos. Eu só tenho que agradecer em nome das pessoas que estão participando, que aprenderam junto, mas principalmente o meu momento de aprendizagem, novamente estarmos juntos, falando de ideias criativas. Então, Rafael Dubiela, muitíssimo obrigado. O Educa Brasil tem certeza que, mais uma vez, cumpriu o seu papel, né? Um programa que está aberto, feito hoje pelo Facebook, no YouTube, no LinkedIn, mas ele está em canais de televisão, né? Nós fazemos parte aí de algumas instituições que estão fazendo essa corrente de programas. Vamos falar além do que a mídia está fazendo, mas assim, essa perspectiva, tem muito que te agradecer, aprendemos muito, foi um programa inspirador, motivacional, com muita teoria e muita prática. A todos, muito obrigada. Rafael Dubiela e sua família maravilhosa, e todos aqueles que estão na Luminos. Obrigado. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigada a todos.
e até o próximo Educa Brasil, que nós vamos continuar falando de startups ainda e encerramos esse mês. Uma economia criativa para o nosso país e para o mundo. Até breve. Até breve.